Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido boas festas e que 2026 venha com saúde, serenidade e perseverança, porque ao que tudo indica, nós vamos precisar bastante. Eu estive ausente nas últimas semanas, primeiro por um breve recesso de fim de ano e logo depois por problemas técnicos no computador, que atrasaram mais do que eu previa o retorno do canal. Mas, para ser justo, mesmo se tudo tivesse corrido perfeitamente, seria difícil acompanhar o ritmo dos acontecimentos. 2026 começou a todo vapor, com uma avalanche de fatos geopolíticos e históricos se desenrolando em cascata e tornando qualquer texto desatualizado em questão de horas. Por isso, para esse primeiro vídeo do ano, eu decidi fazer um formato um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer um tipo de giro de notícias, comentando os principais acontecimentos para ajudar a entender um pouco esse delicado momento político e geopolítico que estamos vivendo. Eu sou o Francisco Simonassi, esse é o canal Só um Adendo e vamos começar a nossa conversa, o nosso giro de notícias, logo após a nossa vinheta. Sequestro. Na madrugada do dia 2 de janeiro de 2026, forças norte-americanas bombardearam alvos civis e militares na Venezuela. Em ato contínuo, a Força Delta realizou o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, retirando ambos do território nacional. As imagens que circularam dos céus de Caracas são reveladoras. Dezenas de helicópteros voando em baixa altitude, sem qualquer resistência, nem mesmo tiros de fuzil, algo que tristemente temos uma familiaridade, porque vemos nas favelas do Rio de Janeiro. Ficou evidente que Maduro não foi apenas capturado, ele foi entregue. Isso levanta uma série de perguntas. Por que Maduro não estava dormindo no bunker presidencial? Como que sua guarda pessoal, incluindo agentes cubanos conhecidos pela eficiência operacional, foi neutralizada sem causar sequer uma baixa nos atacantes? Houve uma traição interna? Alguém sedou os guardas para tirá-los de combate? Essas respostas talvez só apareçam daqui a muitos anos. Até lá, Hollywood cuidará de transformar o episódio em filmes e séries exaltando a invencibilidade das forças especiais norte-americanas. Se esse tipo de audiovisual fosse feito na Ásia e fizesse referência a outro exército, tipo o exército da China, seria chamado de propaganda do regime. Mas como é produzido em Hollywood, será tratado apenas como entretenimento. Cartel? Que cartel? Pouco depois do sequestro, a própria Justiça dos Estados Unidos retirou uma das acusações mais propagandeadas contra Maduro, a ligação com o suposto Cartel de los Soles. Desde o início da ofensiva contra a Venezuela, já alertávamos aqui. O país nunca foi relevante no tráfico de drogas para os Estados Unidos. A maior parte das drogas entra pelo Pacífico e não pelo Caribe. O motivo da retirada da acusação é óbvio e bizarro. O cartel simplesmente não existe. É claro que os Estados Unidos não precisam de acusações sólidas para manter preso, até por décadas, qualquer líder que contrarie seus interesses. Mas o sequestro do Maduro deixa claro que agora ele está sob custódia e não deve voltar tão cedo para o seu país. Formalmente, o chavismo segue no poder com a vice-presidente Delcy Rodrigues. Mas o abalo político é inequívoco. Décadas de preparação e de discurso anti-imperialista não foram suficientes para proteger o chefe do Estado. Petroleiras dos Estados Unidos. Na sequência, Donald Trump declarou que o petróleo da Venezuela agora será explorado por empresas norte-americanas. O detalhe curioso é que ele parece não ter combinado isso com elas. Após anos de sanções, a PDVSA está sucateada e precisa de investimentos gigantescos. No auge do governo Chaves, ela produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje, raramente passa de 1,5 milhão.
Os investimentos necessários ultrapassam centenas de bilhões de dólares. E o retorno do investimento levaria décadas. Tudo isso em um país politicamente instável, recém-intervido e sem garantias institucionais. Em outras palavras, quando Donald Trump fez essa ação, não havia um plano de como lidar com esse petróleo. Ele fez da forma como ele faz, por pura vontade. Se o curso das ações for levado adiante, dependerá de recursos públicos dos Estados Unidos para fazer a produção se tornar viável. Isso vai aumentar a dívida americana e ainda de quebra vai prejudicar os produtores de petróleo de xisto dentro do próprio país. É o famoso tiro no pé, só que disparado com uma bazuca. Corsários do Caribe. Aqui uma curiosidade histórica. Vocês sabem qual é a diferença entre pirata e corsário? De forma bem simples, os dois são assaltantes de navios. Roubam cargas valiosas em alto mar. Em resumo, são criminosos. A diferença é que o corsário faz isso em nome de um rei, de um império ou de um estado. Ele tem uma autorização oficial para roubar. Pois bem, é exatamente isso que o presidente Trump trouxe de volta à moda no último mês: o roubo de navios petroleiros em alto mar. A mídia corporativa internacional, como sempre, tenta suavizar. Usa termos como apreensão, confisco ou captura. Alguns poucos ainda usam um nome mais correto: pirataria. Mas já que aqui no canal temos essa pegada de falar um pouco sobre história, talvez o termo mais preciso sejam atos de corso, ou seja, pirataria com selo estatal. São os Estados Unidos empurrando o mundo em alta velocidade de volta diretamente para o século XIX. Groenlândia. Como se não bastasse, Trump voltou a defender a anexação da Groenlândia, a maior ilha do mundo, rica em terras raras e estratégica para o controle do Ártico e das futuras rotas de navegação. Sem apresentar provas, Trump afirma que navios russos e chineses estariam cercando a ilha e que os Estados Unidos precisariam agir, inclusive militarmente, para garantir sua segurança. Chegou a sugerir um plebiscito com a população local, que são menos de 60 mil pessoas, oferecendo um bônus em dólares para quem votasse a favor da anexação. Aqui um detalhe importante. A Groenlândia pertence à Dinamarca, que é membro da OTAN. Ou seja, pela primeira vez, o principal exército da aliança aparece como possível invasor de um país aliado. A mensagem está clara: tratados antigos deixaram de valer. O que impera agora é a lei do mais forte. União Europeia em apuros. Sentindo-se ameaçada, e com razão, a União Europeia anunciou que pretende reforçar sua presença militar na Dinamarca e na Groenlândia. Nos últimos anos, especialmente após o início da guerra da Ucrânia, esse processo já tinha começado, mas ele apontava a Rússia como a provável atacante. Agora, eles veem o seu território ameaçado pelo aliado do outro lado, o do Atlântico. Percebendo que o discurso de Trump é apenas um pretexto, como foi o cartel de Los Soles lá na Venezuela, os líderes europeus estão tentando enfraquecer a narrativa, dizendo que não há necessidade de intervenção americana, que a própria Europa cuidará da segurança da região. O problema é que Trump raramente se satisfaz quando decide que quer alguma coisa. E a história mostra que quando Washington avança, a Europa costuma recuar. Com a sua nova doutrina Monroe, que é Donald Trump mais Monroe, América para os americanos do Norte, a União Europeia percebeu que precisava conter danos. A Alemanha passou a pressionar pela rápida aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Para reduzir as resistências internas, foram oferecidos incentivos a produtores agrícolas da França e da Itália. Vejam, o sequestro do Maduro, lá do outro lado do oceano, funcionou como um alerta. A Europa finalmente entendeu aquela velha frase
do Henry Kissinger. Abre aspas. Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser aliado é fatal. Fecha aspas. Lula veta projeto de apoiadores de golpistas. No Brasil, o presidente Lula realizou um ato em memória da tentativa de golpe de 8 de janeiro, em meio a choro e ranger de dentes da extrema-direita. Uma iniciativa necessária, especialmente em um país onde as elites sempre estão ansiosas por apagar a memória de crimes políticos. O ponto alto do evento foi o veto integral ao projeto de lei da 12MT, que buscava reduzir penas dos principais articuladores da trama golpista, com o endereço certo: Bolsonaro e seus generais. Aqui, vale lembrar que dos mais de 1.300 pessoas presas, menos de 120 permanecem em regime fechado. Muitos aceitaram multas e acordos para encerrar os processos. Outros já progrediram para o regime domiciliar, como por exemplo a Débora do Batom. Esse projeto então tinha o objetivo claro de permitir que golpistas se reorganizassem para tentar novamente no futuro. Depois de vetado pelo presidente, o projeto volta ao Congresso. Pesquisas indicam que mais de 60% da população é contra essa anistia disfarçada. Um dado relevante, principalmente em ano eleitoral. Levou bolo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro usou o seu período de férias de recesso parlamentar para tentar uma pontinha internacional. Com a desculpa de visitar o irmão Eduardo, mas com o objetivo de conseguir uma foto, de repente, ao lado de Marco Rubio, possível sucessor de Trump na linha presidencial, ele, infelizmente, fracassou. Escanteados pelo staff da Casa Branca desde 2024, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não conseguiram abrir as portas. Flávio voltou ao Brasil sem a foto, sem apoio e com desgaste interno. A extrema-direita segue perdida e eu faço votos para que continue assim. O Oreshnik ativado. Como tratamos aqui um pouquinho antes, a Europa está há anos demonizando a Rússia, mas a realidade bateu a porta. Com o Trump ameaçando abandonar a defesa europeia, a União Europeia anunciou o plano de investir trilhões em militarização. O discurso é: a Rússia tem que ser detida. Nas últimas semanas, isso parece ter mudado um pouco. Moscou testou um míssil hipersônico, o Oreshnik, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares. O míssil hipersônico percorreu mais de 2.000 quilômetros em menos de 12 minutos. O recado foi claro. A Rússia não precisa de tempo para se armar e conseguir superioridade militar. Ela já possui essa capacidade e está pronta hoje. Rapidamente, já podemos ver alguns líderes da União Europeia voltando a falar em diálogo. Não por pacifismo, mas por sobrevivência. É por isso que as armas nucleares são chamadas, às vezes cinicamente, de armas do diálogo. França fora da OTAN? A França anunciou a intenção de deixar a OTAN. Se isso se concretizar, pode ser o primeiro passo real para a dissolução da aliança. É importante lembrar que a decadência econômica europeia tem raízes profundas e estão intimamente ligadas à perda das suas colônias. Sem aquele fluxo de riqueza que fluía dos países colonizados para dentro da Europa, o padrão de vida europeu tornou-se insustentável. Essa é um dos efeitos colaterais do imperialismo. Se ele não fizer a dominação, o sistema entra em crise. Política de imigração faz a sua primeira vítima fatal nos Estados Unidos. E detalhe, ela não era imigrante. O clima nos Estados Unidos também está se deteriorando. O estado de Minnesota, uma mulher de 36 anos, mãe de 2 crianças, foi morta por agentes do ICE, mascarados e sem identificação. Tentaram abrir a porta do seu veículo. Assustada, ela tentou fugir e foi atingida por disparos no peito e no rosto. O caso gerou revolta imediata.
O prefeito da cidade e o governador do estado condenaram publicamente a ação. O governador chegou a afirmar que poderia usar a Guarda Nacional para expulsar o ICE do território estadual. Ainda é cedo para falar em guerra civil, como algumas pessoas têm mencionado, mas é impossível ignorar o cenário interno dos Estados Unidos está se complicando a cada dia. Guerra híbrida no Irã. No Oriente Médio, o Irã atravessa um processo acelerado de desestabilização. O regime teocrático iraniano é responsável por graves violações de direitos humanos e isso é inegável. Mas também é preciso lembrar como esse governo chegou lá, ao poder. Um governo laico e nacionalista do Irã, comandado pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, foi derrubado por uma intervenção direta dos Estados Unidos com apoio do Reino Unido, quando ele tentava promover a nacionalização do petróleo, na conhecida Operação Ajax. Em seguida, se seguiu uma revolução que acabou sendo dominada por setores religiosos, que eliminaram seus antigos aliados de esquerda. Hoje, com sanções, ataques de Israel e operações da CIA e do Mossad, incluindo o uso de redes sociais e da Starlink, vemos a indignação legítima da população sendo instrumentalizada. A isso é que a gente chama de guerra híbrida. A lição da história é clara. Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia não ficaram melhores depois das intervenções externas. Se o Irã mergulhar no caos, ficará ainda mais claro. Nenhum país está seguro se não tiver capacidade real de causar prejuízos econômicos ou militares a essa superpotência global. Maduro certamente concordaria, se pudesse. Uma observação. Nos momentos finais de fechamento deste roteiro, os Estados Unidos começaram movimentações militares, inclusive envio de porta-aviões em direção ao Irã. Analistas apontam fortes indícios de que um novo ataque pode ocorrer nas próximas horas. Vamos seguir acompanhando. E, por fim, uma observação final. Sabem quem não será sequestrado e nem bombardeado de modo algum? O presidente Kim Jong-un, da Coreia Popular. Pois eles também possuem a arma do diálogo. Isso é algo que a gente deve observar e refletir com seriedade. Meus amigos, o direito internacional está sendo rasgado à luz do dia. O que impera cada vez mais claramente é a lei do mais forte. E nós estamos no mesmo continente da maior e mais agressiva máquina de guerra do planeta, com nossas forças armadas tecnologicamente defasadas e culturalmente submissas. Diante disso, a nossa melhor estratégia é clara: defender a soberania nacional, fortalecer nosso governo e principalmente reeleger o presidente Lula em 2026. É evidente que as Big Techs atuarão fortemente no próximo ciclo eleitoral, disseminando desinformação, manipulação de percepções. Para Trump, ter um governo submisso comandando a maior economia da América do Sul é um objetivo maravilhoso. Mas o prestígio internacional de Lula e a sua capacidade de negociar sem se dobrar dificultam a construção da narrativa de uma ditadura que precisa ser derrubada. O caminho mais provável, nesse caso ele tente desestabilizar o nosso país, será uma sabotagem com ajuda interna. Por isso, devemos elevar o debate acima das disputas internas e colocar a soberania nacional no centro. Isso será fundamental. Pessoal, muita coisa ficou de fora, os acontecimentos são rápidos demais. Mas eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Me conte aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de formato, do giro de notícias. Se puder, deixe um like, isso ajuda a fortalecer o canal e mandar o nosso conteúdo para mais gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.